Olá, pessoal! A aula de hoje é uma aula de correção da nossa atividade em reflexões sobre o uso da língua, sobre os tipos de predicado, da página 67 a 70. A primeira questão diz o seguinte: identifique as formas verbais presentes nas orações abaixo, extraídas da reportagem. Número de refugiados e deslocados crescem em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório. E da notícia: 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Então, essas orações foram retiradas da reportagem da notícia que a gente já viu e a gente precisa identificar as formas verbais, que poderiam ser apenas verbos ou locuções verbais, que é quando duas ou mais palavras exercem a função de verbo. Uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês é que vocês precisam ter um conhecimento sobre verbos para poder responder essa questão e as questões seguintes. Todas as vezes que vocês forem analisar uma oração sintaticamente, vocês precisam ter este conhecimento. Então, não só no 7º, mas no 8º, no 9º, daqui para frente, saber sobre verbos é essencial. E o conhecimento básico que a gente conhece sobre verbos é que são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos identificar na letra A. Número de refugiados em 2016 já é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Para a gente identificar qual é o verbo dessa oração, a gente pode partir do princípio básico. Que palavra nessa oração pode indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? É a palavra é, que vem do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Vocês podem tentar identificar assim também, fazendo a conjugação. Letra B. Países em desenvolvimento acolhem 84 dos refugiados e deslocados. O verbo dessa oração é acolhem, que é a palavrinha que está indicando ação, a ação de acolher. Letra C. Os países com maior número de refugiados são Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália. Nós temos aí novamente o verbo ser em são. Então, nesta oração, o verbo é são. Letra D. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas em 2016. O verbo aí é atingiu, que indica ação. Letra E. Os conflitos entre o governo do Sudão do Sul e grupos rebeldes trouxeram um novo elemento à crise humanitária. Nós temos novamente um verbo de ação, trouxeram, que vem do trazer. Novamente, aí o verbo ser, em são, na letra F, as conexões entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para o atendimento aos refugiados. Segunda questão. Reproduza o quadro a seguir e complete as colunas com as orações que você leu na atividade 1, de acordo com a informação expressa pelo predicado, ação ou atributo. E esse atributo, no caso, são as características, qualidade, estado, modo de ser do sujeito. Essa questão ela está bem clara, apesar de algumas pessoas terem feito confusão. Vejam só, nós temos a coluna 1, que você vai colocar as orações onde o predicado expressa a ação do sujeito, no caso, quando o predicado for verbal. E a coluna 2 é quando o predicado estiver expressando um atributo do sujeito, uma característica, uma qualidade do sujeito, que no caso é quando o predicado ele é nominal. Para isso, a gente vai voltar lá para a questão 1 para saber o que é que expressa o predicado. Vamos identificar aqui qual dessas orações o predicado está expressando uma ação. É não expressa uma ação. Acolhem, expressa uma ação, são, não expressa, atingiu, expressam a ação de atingir, trouxeram, também expressa uma ação
E são, a gente viu que não expressa. Logo, os predicados que indicam ação estão na letra B, na letra D e na letra E. Sabendo disso, a gente já conclui que na letra A, na letra C e na letra F, o predicado está expressando um atributo do sujeito. Terceira questão. Leia as informações do quadro sobre o conceito de predicado. Acredito que vocês já tenham visto, tenham lido e assistido a explicação no vídeo. Então, quando o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado. E quando o predicado expressa um atributo, uma caracterização do sujeito, a palavra expressão com valor adjetivo, que expressa esse atributo, é a mais importante. Nesse caso, o verbo tem como função ligar o sujeito ao seu atributo, por isso dizemos que se trata de um verbo de ligação. Então, recapitulando, nós temos um predicado verbal quando na oração nós temos um verbo de ação. Então, esse verbo ele vai ser o núcleo deste predicado, vai ser a palavra mais importante. E nós temos um predicado nominal quando nós temos um atributo, uma palavra que funciona como um adjetivo do sujeito. Então, essa palavra, ela vai ser o núcleo do predicado, vai ser a parte mais importante, a parte mais significativa. Continuando, consulte a atividade 2 e responda. Que ações são expressas pelos verbos nas orações que você copiou na coluna 1? Se na coluna 1 eu coloquei que os predicados que expressam ação estão na letra B, D e E, então eu vou retirar os verbos dessas letras, que são acolher, atingir e trazer, e colocar como resposta. Letra B. Que verbo de ligação aparece conjugado nas orações que você copiou na coluna 2? Bem, nós colocamos como resposta na segunda questão, na coluna 2, que o predicado que expressava atributo do sujeito, que é ligado por esse verbo que a gente chama verbo de ligação, aparece nas alternativas A, C e F, e todas as três com o verbo ser. Então, o verbo ser é a resposta. Letra C. Nas orações da coluna 2, que atributos às formas verbais do verbo ser estão ligando aos seus respectivos sujeitos? E nós temos maior 2 vezes na letra A e na letra C e fundamentais na letra F. Quarta questão. Identifique o verbo de cada oração e classifique seu predicado em verbal ou nominal. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai ter que identificar o verbo nas orações e classificar o seu predicado. Letra A. O número de refugiados do Sudão do Sul subiu para 1,87 milhão em 2016. O verbo é subiu, porque é uma palavra que indica ação, logo o predicado é verbal. Letra B. 6,9 milhões de pessoas se deslocam dentro dos seus próprios países à força. O verbo também é de ação, deslocam, logo o predicado é verbal. C. Número de refugiados aumenta 161% em 2018 no Brasil. Verbo aumenta, de ação, predicado verbal. Letra D. A maioria de refugiados no Brasil é venezuelana. O nosso verbo é, não é de ação e está ligando o sujeito, a maioria dos refugiados no Brasil, a uma característica venezuelana, logo o nosso predicado é nominal. Letra E. Nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 imigrantes morreu na travessia do mar Mediterrâneo. Nós temos aí uma ação, o verbo morreu, logo o predicado é verbal. Na letra F, o trajeto para a Itália está cada vez mais perigoso. Nós temos o verbo está, que não indica a ação. Está ligando o sujeito trajeto para a Itália para uma característica cada vez mais perigoso. Então, o predicado é nominal. E, por último, a quinta questão, transforme as 2 orações de cada item em uma única oração
cujo predicado seja verbo nominal, trazendo as adaptações necessárias. O predicado verbo nominal, a gente sabe que é quando se mistura o verbo de ação com alguma característica do sujeito. Nós temos aí o exemplo, crianças refugiadas ficam deprimidas, nós temos aí o verbo ficam e uma característica do sujeito crianças refugiadas, né, que no caso é predicado nominal, com a oração 2, crianças refugiadas chegam, olha o verbo de ação, a países estrangeiros, logo é predicado verbal, e depois nós misturamos os dois, crianças refugiadas, aí uma característica do sujeito, chegam a ação a países estrangeiros deprimidas. Seguimos para a letra A. Os imigrantes estavam amedrontados. Amedrontados é uma característica dos sujeitos imigrantes. Os imigrantes deixaram suas casas. Deixaram, verbo de ação. Então, juntando os dois, os imigrantes deixaram suas casas amedrontados. Nós temos aí o verbo de ação, deixaram, mais uma característica do sujeito amedrontados. Letra B. Os imigrantes são humilhados pelas autoridades nas fronteiras. Humilhados, característica dos sujeitos imigrantes. Os imigrantes chegam, verbo de ação, a países estrangeiros. Ficamos com os imigrantes chegam a países estrangeiros humilhados pelas autoridades nas fronteiras. Letra C. Muitos refugiados chegam pelo mar Mediterrâneo. Eles estão tristes com sua situação. Aí, no caso, inverteu-se, né? A primeira é que está indicando a ação, chegam, e a segunda está indicando uma característica do sujeito, que é tristes, né? Eles estão tristes. Logo, ficamos com muitos refugiados, chegam pelo mar Mediterrâneo, tristes com sua situação. Letra D, os refugiados estavam envergonhados, uma característica do sujeito, e os refugiados se apresentaram à ação. E, por fim, a letra E, pessoas xingaram os refugiados, no caso, xingaram a ação. Pessoas estavam enraivecidos, uma característica, né, das pessoas. Então, juntando os dois, pessoas xingaram os refugiados enraivecidos. Então, galera, eu espero que tenha ficado muito claro que vocês precisam saber o básico de verbo para fazer esse tipo de análise sintática. E a gente segue com as atividades da página 70 e 71, ainda trabalhando com os tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal.